Bom dia a todos, desembargador Agostinho Teixeira de Almeida Filho, presidente do Fórum Permanente, desembargador Antônio Carlos Esteves Torres, desembargador Gilberto Clóvis Farias Matos, meu colega Vander de mesa, senhoras e senhores, bom dia a todos. Bom, a minha missão foi a de apresentar um pouco o histórico dessa relação do empreendedor com o lojista. Na verdade, que aqui foi classificada corretamente como a do contrato de locação, coisa que nem sempre foi assim historicamente. E a intenção é de traçar um pouquinho a importância desse relacionamento, da regulação desse relacionamento, num determinado período, inclusive, basicamente através do contrato, posteriormente com um regime legal próprio e, hoje em dia, consolidado por toda uma doutrina, inclusive João Basílio aqui, que é um dos autores dos livros que temos aí, que não são muitos, né, sobre esse assunto, e também a jurisprudência, que é extremamente importante, foi extremamente importante na construção do regime jurídico dessa relação. Na verdade, esse negócio que foi apresentado agora de uma forma bastante assim impactante pelo Vander sobre o que é o shopping center, né, na perspectiva da economia brasileira, esse negócio representa uma fração que não chega a ser uma fração enorme, é expressiva, mas não é enorme, do varejo nacional. Segundo dados que eu tive mais recentes lá na Abrace, o shopping representaria hoje em torno de 20%, 19% do varejo. Tem uma série de outros canais de vendas varejistas, né? O mercado de rua, o mercado online, que também tem o seu crescimento, ainda é pequeno, mas está em desenvolvimento. E o shopping é uma dessas formas de exercício da atividade varejista. E o conjunto de empresários reunidos em cada um desses empreendimentos, eu acho interessante assim, mencionar que, no fundo, ele não é propriamente escolhido pelo empreendedor. Na verdade, ele é definido pelo consumidor. Esse negócio é um tipo de negócio onde o verdadeiro maestro é sempre o consumidor, porque tudo é definido em função de pesquisas que vão identificar a área de influência do empreendimento, o perfil do empreendedor, o perfil do empreendimento, o perfil do consumidor, não só na perspectiva da aquisição de bens e serviços, mas também no interesse de entretenimento, no conforto da vaga. Cada vez mais o shopping se integra com outras atividades que não são necessariamente do varejo, por exemplo, nesses chamados complexos multiuso, onde dentro do mesmo condomínio vão conviver um shopping center, uma universidade, uma torre de hotel, torres empresariais, às vezes com centenas de salas, um estacionamento compartilhado de uma forma extremamente complexa, para a convivência ali dos estudantes, por exemplo, quando tem um Estácio, com a torre de salas e a torre hoteleira com as suas vagas, e a questão toda realmente um tipo de atividade que demandou e ainda demanda uma intensa, digamos assim, uma atividade intensa de construção jurídica. Essa é uma realidade que eu acho interessante mencionar. Essa relação do empreendedor com o lojista, que no fundo vai refletir o pensamento majoritário do consumidor, e esse é o pressuposto para que o shopping seja bem sucedido, tá certo? Nem sempre foi uma locação. Eu acho interessante mencionar isso. Nem sempre foi pacificamente enquadrado ou classificado como locação. O primeiro shopping brasileiro, segundo a literatura da área, teria sido o Iguatemi de São Paulo, Faria Lima, que chegou ao Brasil em 1966. De 66 até 91, quando sobreveio a atual lei de locações e pela primeira vez foi mencionada a palavra shopping center na legislação, surgindo assim um regime legal próprio para essa atividade, ou para essa relação do empreendedor com o lojista, durante todo aquele período houve uma grande discussão sobre a natureza dessa relação entre o empreendedor e o lojista. E várias correntes formaram, as duas principais correntes,
Uma foi liderada pelo professor Caio Mário da Silva Pereira, que sustentava que era um contrato de locação, porque, afinal, era uma cessão remunerada de espaço imóvel, então seria uma locação imobiliária, porém com atipicidades que precisariam ser respeitadas sob pena de impedir ou de inviabilização da inovação. Então, era uma locação com uma série de contratos coligados, o contrato da Associação de Lojistas, um regime diferente de negócio, onde o locador tinha a participação no resultado da atividade do lojista. Apesar dessas atipicidades, o professor Caio Mário entendia que era um contrato de locação com particularidades. Chegava a dizer que seria, então, um contrato de locação atípica, era uma forma que algumas vezes algumas pessoas mencionam dessa forma, o professor Caio Mário, de certa maneira, defendia isso, de um lado. De outro lado, tinha, liderando uma outra corrente, o professor Orlando Gomes, que sustentava, isso tem um livrinho que condensa esses pensamentos, o professor Orlando Gomes, que sustentava que era simplesmente um contrato atípico, e ponto final, não seria uma locação. Tinha ainda outros pensadores, advogados, juristas, né, que sustentaram que seria um contrato de uma parceria ou contrato de sociedade. Isso foi afastado porque, em função do aluguel mínimo, como em tese o locatário não participaria do risco de prejuízo, e na sociedade teria o pressuposto de participar do lucro ou do prejuízo. Então, essa corrente, de certa maneira, ela não prosperou, ela chegou a existir, tem artigos nessa linha, mas não chegou. Essas duas principais correntes, elas eram extremamente importantes, porque durante 25 anos, digamos assim, nos anos 70 veio o Rio Sul, tem o Conjunto Nacional Brasília, que é dos anos 70, o Shopping Recife, alguns poucos empreendimentos, mas que já despertavam essa grande discussão sobre, afinal de contas, que negócio era esse, que relação era essa entre as partes. E essa dicotomia de posições fundamentais do professor Orlando Gomes e do professor Caio Mário tinha um impacto econômico extremamente importante, porque se fosse uma locação, ainda que com particularidades e atipicidades, seria tranquila ou pacífica a incidência nessa relação das regras da locação predial urbana. Por exemplo, a desocupação da área por despejo, o direito à renovatória, a ação revisional. Se fosse um contrato estritamente atípico, onde, conjugando a cessão de uso do espaço com a associação, o dever de associar e todos os demais elementos negociais que orbitavam ali aquela relação, tá certo? A verdade é que, em última análise, não teria a renovatória e não teria a revisional, e a própria retomada já não se daria necessariamente por despejo. Então, era uma coisa extremamente importante, não era acadêmica, puramente acadêmica, porque aqui mesmo no Tribunal do Rio, não trouxe hoje, mas tenho selecionado alguns acórdãos, por exemplo, entendendo que, na época era o Tribunal de Alçada, entendendo que haveria carência de ação na ação renovatória pela atipicidade da relação contratual. Então, era uma coisa de alto impacto. Até porque, naquela ocasião, os empreendedores condicionavam, desculpa, não consigo tirar o som desse negócio aqui, condicionavam o pagamento de uma verba chamada res esperata ao contrato com mais de 5 anos, quando ele, então, garantia o direito à renovatória. Como se fosse assim, o ponto, garantiu o ponto, então eu recebo a res esperata, já que eu sou co-titular desse fundo, e com uma série de doutrinas em torno desse assunto, né, que nós conhecemos, bom, então tinha o fato de incidir ou não a renovatória tinha esse impacto comercial importante, quer dizer, posso ou não posso cobrar a res esperata, enfim, e era uma série de discussões em torno desta relação empreendedor-lojista. Em 91 veio a lei 8.245, com o artigo 54, que é um artigo que trata, costumam dizer assim, não é preciso ter uma legislação para shopping center, porque só tem um artigo. Não é exatamente isso. Na verdade, o artigo 54 da Lei de Locações, o que ele diz? Ele diz que nas relações entre empreendedores e lojistas prevalecerão as condições livremente estipuladas no contrato de locação, observadas as disposições procedimentais estabelecidas nessa lei. Então, o que fez o artigo 54? Ele, em primeiro lugar, carimbou, no exercício legítimo de uma política legislativa,
ele decidiu, no âmbito dessa autonomia que o legislador tem, classificar esta relação como uma relação de locação. Então, disse com todas as letras. Na relação entre empreendedor e lojistas, prevalecerão as condições livremente pactuadas no contrato de locação. Por outro lado, instituiu essa liberdade de contratar, ampliando a liberdade de contratar na perspectiva das demais locações prediais urbanas, inclusive as não residenciais. Quer dizer, no caso da locação em shopping center, a opção do legislador foi: prevalecerão as condições livremente pactuadas. E, de outro lado, dizendo também que, respeitadas, observadas as disposições procedimentais estabelecidas na lei. Então, é uma solução que veio do legislador nesse sentido. Vamos, no fundo, muito alinhada ao pensamento do professor Caio Mário. Por quê? Manteve o regime da locação, garantiu a liberdade de contratar, expressamente na lei, tá certo? Porém, na perspectiva processual, e com isso atraindo uma série de regras e regimes, tá certo? Fez com que nessa relação devesse prevalecer as normas procedimentais, com a renovatória e com todas as consequências daí decorrentes. Esse regime, ele propiciou na prática um enorme crescimento econômico dessa indústria. Na verdade, a Abras possui dados nesse sentido, que a partir de até 91 tinha um número X lá de empreendimentos. De 91 em diante, e aí vamos para a década de 90, do ano 2000, e tudo isso, o volume, que hoje são 500 e tantos shopping centers, mas na verdade é um número bastante grande, embora em comparação com os Estados Unidos não seja grande, do ponto de vista brasileiro, acaba respondendo por 20% do varejo. É um negócio que tem uma expressão. E esse crescimento dessa indústria, ou digamos assim, desse segmento, é muito fruto dessa opção legislativa, desse marco legal. É visível que, a partir do momento em que sobreveio esse artigo 54, com o regime nele contido, que houve uma abertura de portas mesmo para o crescimento desse setor na perspectiva econômica, com a chegada dos fundos de pensão, depois com os fundos de investimento, a abertura do capital em bolsa, o capital estrangeiro, uma série de fatores relacionados ao desenvolvimento desse segmento, proporcionado por essa opção legislativa, que foi tratar de forma diferente essa relação, ainda que na perspectiva da locação, do contrato de locação. Aqui eu acho interessante uma breve referência, que é a seguinte: a liberdade de contratar, ela proporcionou a consolidação desse negócio. Quer dizer, por exemplo, uma série de circunstâncias completamente sui generis numa relação locatícia tradicional se tornaram uma margem de dúvida. Vou dar alguns exemplos. A interferência que existe do locador, do empreendedor, no negócio do lojista é uma situação que é meio diferente. Mas lá nos anos 60, uma pessoa dizer que o locador ia decidir qual seria o ramo de negócio do locatário, dizer que se o locatário fechasse a área locada, deixasse de abrir ao público, aquilo configuraria um inadimplemento, tá certo? Dizer que a remuneração do locador seria representada por uma fração do faturamento do lojista, são todas situações completamente alheias à vida normal de um locador na locação predial urbana. Eram situações completamente anormais e que vinham convivendo dentro dessa disputa doutrinária que durou esses tais 25 anos. A partir de 91, essa questão se pacificou de uma forma bastante, eu diria, relativamente tranquila, no sentido do reconhecimento da validade da cláusula de ramo. Por quê? Porque é da essência do negócio, não tem nenhum caráter abusivo, a interferência do locador na definição do ramo. Hoje em dia, o ramo de negócio no setor de shopping center é praticamente uma palavra homônima ao ramo de negócio que a gente está acostumado a falar, porque ela ganhou um tal grau de especificidade, de particularidade. O ramo de negócio em shopping center, por exemplo, vai ser moda, praia, infantil, masculina. Só pode vender sunga para criança. Se o sujeito vender um biquíni, está violando o contrato, está violando o conceito de ramo. Por quê? Porque dentro dessa estrutura, a distribuição do mix, ele ganha um tal grau técnico, né, de definição do que cada um vende,
e eventual violação desse ramo gera graves danos para os demais lojistas, quer dizer, o empreendedor tem o dever não só de definir o conjunto de atividades, mas também de zelar pela observância daquilo, sob pena de gerar dano para os demais. Quer dizer que o ramo é uma figura extremamente decisiva, fundamental na montagem e no sucesso desse tipo de negócio. Então, por exemplo, eu já vi situações em que na locação estava definido, e aí muitas vezes a cláusula é nesse sentido, independentemente do objeto social, independentemente do licenciamento, a atividade somente poderá ser aquela definida no contrato. Então, o sujeito, às vezes, tem uma atividade de um objeto social de vestuário, tá certo? Tem um licenciamento nesse sentido, pode atuar nesse ramo de vestuário e tal, mas o contrato dele diz que ele é calçados e acessórios. E eu conheço um caso, um precedente interessante, que o lojista tinha por obrigação operar tanto o calçado como o acessório, não é uma opção, tá certo? E ele, naquela circunstância dele, ele decidiu parar de operar o acessório. E só vendia sapato, porque por algum motivo lá e tal. E o empreendedor, no caso, naquela circunstância, entendeu que havia ali uma violação ao contrato em função do desequilíbrio do mix planejado. E entrou com ação de despejo por infração contratual e ganhou. Quer dizer, são situações que vão se consolidando a partir dessa liberdade de contratar, tá certo? Que óbvio que não é um cheque em branco, que evidentemente tem restrições que são ligadas, inclusive, à boa-fé objetiva, principalmente em matéria de rateio de despesas, em várias circunstâncias em que essa liberdade, ela é uma liberdade, sim, para estruturar o negócio, ela tem que ter um fundamento econômico, mas ela tem as restrições naturais de qualquer situação, seja num contrato, num ambiente de contratação atípica, seja num contrato atípico com liberdade contratual, onde sempre terá que haver a questão da boa-fé objetiva, o respeito aos princípios de ordem pública e todos esses que, obviamente, limitam a liberdade de contratar em qualquer circunstância. Mas o fato é que, com essa liberdade, hoje, a questão do ramo, que é considerada um elemento decisivo, está pacificada, com vários precedentes, mais de um. Não tem tantas questões nesse caso, mas as que tem são no sentido de reconhecer a importância da cláusula, a prevalência da cláusula. Tem a questão do horário de funcionamento, né? Tem a questão do sistema de remuneração, que é com esse sistema que conjuga o aluguel mínimo com o aluguel percentual, que hoje em dia é bastante tranquilo. O aluguel dobrado em dezembro, que já foi fruto de alguma incompreensão, hoje na jurisprudência ele é mais ou menos não, ele é completamente aceito, pelo menos na jurisprudência que eu tenho tido acesso, não vejo nenhuma divergência, no sentido da possibilidade de exigir, porque, basicamente, só uma rápida ponderação, tem uma questão econômica por trás do aluguel dobrado em dezembro. O aluguel dobrado em dezembro não tem nenhuma semelhança com o 13º salário, por exemplo. O 13º salário é uma despesa, tá certo? Que o lojista tem. Então, por que cargas d'água um lojista que tem uma despesa em dezembro vai pagar o aluguel dobrado em dezembro? Porque a lógica é outra. É uma outra lógica econômica, que já hoje está bastante compreendida. É uma renda anual, distribuída desigualmente ao longo do ano, em respeito à sazonalidade de vendas. Se eu tenho uma renda mínima anual e eu atribuo uma parcela maior no mês onde as vendas, por motivos de sazonalidade, são superiores, tá certo? De certa maneira, eu estou desafogando os demais meses, e essa, enfim, é a lógica. E essa lógica foi testada recentemente com a decisão que um dos grupos empreendedores de grande porte no Brasil decidiu. Não era nem de capital brasileiro, ele decidiu interromper esse negócio de aluguel dobrado em dezembro. Ficam entrando, brigando, questionando. Então, eu vou acabar com o aluguel dobrado em dezembro, fazer a minha conta aqui, vou distribuir a minha renda anual e vou abrir a possibilidade de migração. E não conseguiu. Porque o lojista mesmo, ele sabe que é melhor ter uma parcela maior da renda dele concentrada em dezembro. Esse episódio que eu estou falando até hoje está ainda aí em aberto, com algumas migrações, alguns contratos novos onde o empreendedor quis que fosse idoso, não abriu a oportunidade do aluguel dobrado em dezembro, mas quem tinha contrato em curso quis manter o seu contrato. Provavelmente esse empreendedor, que também se curva sempre as demandas que o próprio parceiro lojista dele faz, vai voltar com o aluguel dobrado em dezembro. Isso deve ter sido um pequeno momento daquele que a gente toma aquela decisão.
eu vou cancelar o meu Amex, aí no dia seguinte não tem mais o cartão. Aí fica arrependido de tomar aquela decisão. Eu acho que esse negócio de acabar com o aluguel do bairro de dezembro foi um momento meio de impaciência, talvez, uma coisa desse tipo. O fato é que essa liberdade tem gerado uma série de circunstâncias. Uma outra delas, só para mencionar, por exemplo, era da tradição desse negócio, ainda poderá voltar a ser, não tem sido por causa da crise, a cobrança da tal da res esperata. Então, o lojista vai entrar no espaço e aí ele vai conseguir um contrato com 5 anos ou mais e ele vai, e nesse caso, paga a res esperata, é uma coisa do mercado. Acontece que a coisa que o empreendedor mais odeia, até nesse momento, refletindo o pensamento do consumidor, é a existência do tapume dentro do shopping center. Então, se há uma crise e não tem demanda por espaço comercial, não tem lojistas interessados, a última coisa que o empreendedor poderá fazer é cobrar a res esperata. Porque se ele cobrar a res esperata, o cara não vai. E o que ele faz? Ele não somente exonera o lojista da res esperata, como ele ainda por cima dá ao lojista uma prestação que ganhou o apelido chamada allowance. Allowance é o empreendedor, convida o lojista, diz, vem aqui para o meu shopping, vou fazer uma expansão. Agora, você não quer vir? Vem aqui, é muito importante a sua vinda. Não quero ir. Então faz o seguinte, eu te entrego a loja com todo o acabamento, prontinho, custa aqui 1,5 milhão de acabamento, eu boto esse dinheiro aqui, eventualmente, digamos, a fundo perdido. Aí tem que ter cláusulas para regular isso. Se o lojista tem o direito de sair antes do prazo contratado, tá certo? Porque é a regra do artigo 4º da Lei de Locações, tem que tratar a allowance de uma forma separada. Então, vem uma série de questões. Mas o que é importante mencionar aqui é a substituição que o mercado fez, não foi necessário mudar a lei, para tirar a res esperata do cenário e trazer uma ferramenta completamente diferente, que é a allowance, com uma série de desdobramentos contratuais necessários para lidar com a convivência com a lei de locações, faz parte do negócio. Então, se tem o direito de devolver a loja com antecedência, tá certo? Se tiver allowance, tem que devolver allowance. Como é que faz isso? É uma série de circunstâncias ultra específicas desse setor, que são construções contratuais que nascem nessa relação entre empresários do lojista com o empreendedor. Outra questão é o próprio rateio de despesas, porque o shopping ele não é necessariamente um condomínio edilício, onde cada loja é uma unidade autônoma com uma fração ideal, e onde existe uma convenção de condomínio que a lei atribui aquela eficácia extraordinária que a pessoa adere mesmo chegando depois da convenção. No condomínio é simples, então cada um tem lá um prédio de 10 andares, cada um paga 1/10, o cara comprou o apartamento, a convenção já existia, ele adere àquele regime, que não é da lei, é da convenção, mas que ela tem essa eficácia por força da lei. No caso do shopping isso não necessariamente funciona e normalmente não acontece dessa forma. Por quê? Porque as lojas não correspondem a unidades autônomas. As lojas estão em permanente mutação, transformação. Uma área que foi uma loja âncora, de 6 mil metros, com 3 andares de 2 mil metros cada uma, escada rolante dentro, por exemplo, que era um tipo de contratação comum nos anos 80, essas grandes âncoras, que tinham mesmo 6 mil metros, cada um andar, 3 andares, a escada rolante era dentro da loja, a pessoa lá, aí chega, o tempo passa, a própria loja, que exerce um direito que tem hoje de renovação do contrato, compulsório, e vai preservando aquele contrato, 6 mil metros, o tempo passa. Muitas vezes o negócio já mudou, não faz mais muito sentido aquilo, mas o direito está lá, ele tem aquele direito. Então chega um certo momento em que as partes negociam. Sentam na mesa, aí o sujeito diz, olha, vou devolver aqui Americanas, você agora uma Americanas Express. Eu tinha 3 mil metros, agora vou ter 800. Aí devolve aquela parte. A parte foi devolvida. Ela é, digamos, entre aspas, na linguagem do setor, satelizada. São lojas satélites que nascem ali. Há todo um redimensionamento, uma revisão da estrutura imobiliária do empreendimento. E aí é que volta a questão. Não é compatível essa demanda, essa necessidade da estrutura do negócio com um condomínio edilício tradicional. Tá certo? Então, você não tem ali cada loja uma unidade, cada unidade uma fração ideal e um rateio por fração ideal, previsto em lei, tudo simplificado. Tem um outro sistema, que é o sistema chamado CRD,
que é o do coeficiente de rateio de despesas, regido por contrato, com alguma complexidade, não é uma coisa assim tão simples, que lida com as mutações do negócio. Imagina um empreendimento que, num primeiro momento, tem 30 mil metros de área locável, faz uma expansão, passa a ter 45 mil metros de área locável. Ele passa a ter um outro número de contribuintes por rateio de despesas. Modifica completamente. O percentual não existe. Se fizesse um sistema percentual, na primeira expansão, o denominador passa de 100. Aí já dá um problema na conta matemática. Aí, então, existe um sistema autoajustável, autorregulável, tá certo? Em que o denominador é a soma de numeradores, uma coisa que foi inventada por um empreendedor, que já nem está mais no setor, mas é um cara de origem da matemática, da estatística, um cara brilhante. É um modelo brasileiro, esse CRD, que funciona perfeitamente, acolhido pela legislação que garante a liberdade de contratar, tá certo? E que permitiu, então, esse sistema sui generis, diferente de rateio de despesas, que, aliás, eu só conheço em shopping center, e agora em aeroporto, que no fundo é shopping center também, mas é o que eles estão fazendo lá, aquele negócio lá, no caso do aeroporto, com alguma diferença. Mas, então, essa era essa ideia da liberdade de contratar. Por outro lado, eu acho que é interessante dizer o seguinte: a liberdade de contratar, de modo geral, já tem as restrições naturais da boa-fé objetiva, da ordem pública e tudo que existe. Mas, além disso, com a opção legislativa que foi feita de submeter essa relação empreendedor-lojista, não só à liberdade de contratar, mas também às normas procedimentais previstas na lei, tá certo? O que aconteceu na prática? Acabou acontecendo que o sistema como um todo, ele convive também com o controle judicial do aluguel. Por quê? Porque existe a ação revisional, a cada 3 anos, e vai verificar se aquele aluguel está correspondendo à condição de mercado. Tá certo? Tem a ação renovatória para garantir a proteção do intangível do empresário locatário. Tem a própria fiscalização, controle judicial natural. Foi o caso, por exemplo, da cláusula de raio, que num certo momento, que é aquela cláusula que diz que o locatário não pode abrir uma outra loja num determinado raio do centro de terreno para garantir a eficácia daquele conjunto, do mix de lojas, como se diz. Houve uma grande discussão, não só o judiciário, aliás, outros órgãos de controle, como, por exemplo, o CAD, que examinaram, e aí, caso a caso, a ideia não é que a cláusula em si seja nula, mas, eventualmente, ela pode ser nula, se houver, também, vou fechar, se houver algum tipo de abuso ou prejuízo para a livre concorrência. Fora daí, a cláusula é válida, porque, no fundo, ela tem a sua razão de ser. Se eu contrato uma loja âncora, dou a ela uma condição especial de aluguel, mais barato, às vezes uma contribuição especial no rateio de despesas, ela entra lá, de certa maneira, consumindo possibilidade de ganhos, porque se fosse a área satélite seria muito mais rentável. E ela abre uma loja do outro lado da rua, para concorrer com o próprio shopping, perde todo o sentido econômico daquela negociação. Então, a cláusula de raio ganha sentido. São essas situações que nascem da liberdade de contratar, com o controle, em resumo, é esse: a liberdade de contratar conjugada com um controle judicial de uma série de condições extraordinárias e importantes desse negócio. Acharia importante fazer uma referência rápida ao perfil dos contratantes, porque toda vez que a opção feita pela locação gera uma presunção quase que involuntária de que existe o hipossuficiente nesse negócio, porque o brasileiro, ele tem culturalmente tatuado na impressão dele a ideia de que o locatário é hipossuficiente. E isso gera uma série de consequências, tá certo? Eu até, pessoalmente, aqui não caberia nesse momento, tenho uma grande dúvida da pertinência de manter numa mesma legislação a locação residencial e a locação não residencial com empresários, porque a locação residencial trata de um bem jurídico totalmente diferente, que é o direito à moradia, com toda uma repercussão constitucional, social, importantíssima. Na locação não residencial, o que existe é um insumo de uma atividade, seja numa história de advocacia, seja numa história de arquitetura, seja numa empresa, uma fábrica,
Quer dizer, o bem jurídico tutelado é completamente diferente. Eu entendo que realmente é caso de laranja com banana, mas ali estão todas juntas e essa proximidade da locação não residencial com a residencial provocou essa presunção da hipossuficiência. E no caso de um modo geral, na locação não residencial, mesmo fora do shopping, essa presunção é relativa mesmo. E muitas vezes o locador pode ser uma pessoa que tem um idoso, que tem aquela única renda, que está alugando por uma C&A, por uma loja americana, coisa desse tipo. Então, a hipossuficiência não é exatamente da essência desse negócio. Mas no caso específico dos shoppings, eu acho que é importante dizer que o que aconteceu com o tempo. O lojista, ele se tornou um especialista no negócio. Existem advogados que são completamente... Eu, pessoalmente, abertamente, sou advogado assim, sempre de grupos empreendedores. Eu normalmente não advogo para lojistas, por uma opção que eu fiz, por entender que as posições são diferentes em juízo. Então, eu fiz essa opção e há muitos anos já, no meu histórico, nós trabalhamos para empreendedores. E tem advogados que eu conheço de primeira linha que são advogados especializados em lojistas. O sujeito conhece profundamente a norma geral e faz a defesa dos lojistas. Então, é um segmento que tem a defesa jurídica. Tá certo? Agora, o lojista, na verdade, tem sido, quando nós entramos num shopping, seja no shopping em Recife, seja em Brasília, seja em Porto Alegre, seja no Rio de Janeiro ou em São Paulo, a gente vai encontrar como lojista bancos, telefônicas, lojas de departamento, os cinemas, as cadeias de fast food internacionais, tá certo? Redes de franquia, que muitas vezes o franqueado é um pequeno, economicamente ele é fraco, mas ele pertence a um grupo extremamente poderoso e que também tem uma assessoria jurídica de primeiro, um franqueado da Boticário, que pode ter, o cara foi demitido do Bradesco, levantou o fundo de garantia, comprou uma franquia, foi lá para o Boticário. Ele não é um pequeno lojista perdido no oceano, lá como a Boticário, ele é da rede de franquias Boticário, que tem mais de 1000 lojas no Brasil. Então, é um lojista sempre importante. Também tem as cadeias de propriedades de lojas, tem os fundos de investimento hoje, que são donos de centenas, dezenas de marcas. São pessoas na mesa negociando extremamente poderosas. Tá certo? Então, a hipossuficiência é uma ilusão do passado, provocada por um histórico que não corresponde à realidade. Certamente, se o contrato de shopping center fosse tratado numa lei própria, ninguém nem cogitaria. Mas como é uma locação, sempre tem esse ranço. E eu me refiro muito à questão até no Congresso, porque são projetos de lei, sempre falando do hipossuficiente, o pequeno lojista. Eu até andei conversando com o pessoal da Brás, que eu acho que uma pesquisa deveria fazer, quantos lojistas em shopping center tem uma única loja. O lojista de uma loja só, eu tenho certeza, mas agora eu estou falando uma mera impressão minha, que é a exceção da exceção da exceção. É o sujeito lá, um shopping de interior, que pegou um comerciante local importante, botou ele lá, e a vocação desse comerciante, se ele for bem sucedido, é transformar o negócio dele numa rede de lojas. Porque esse mesmo empreendedor, no dia que sair daquela cidade e for para outra, vai querer levar o cara. Vem comigo e eu te ajudo a crescer lá, e assim tem sido feito. A sinergia que existiu e existe, por exemplo, entre o segmento de shopping center e o de franquias, a Associação Brasileira de Franquias, a ABF, e o Abraço Shopping Center, são, embora um é o locador, outro é o locatário, eles são realmente de uma parceria intensa, porque o quanto cresceu o segmento de franquia graças ao shopping, e como o shopping cresceu graças ao segmento de franquia, é uma relação circular de causalidade perfeita. É uma coisa realmente impressionante. Então, acho que era interessante deixar essa ideia, e concluindo só dizendo isso, que o setor de shopping center ele tem tido uma importância social também bastante grande, por exemplo, na área de acessibilidade. A gente vai ver, conversando até mesmo com deputados que são responsáveis por essa defesa, né, desse segmento da população, todos são uniformes, unânimes em dizer que é no shopping que ele encontra a rampinha, é no shopping que ele encontra a cadeira para o idoso sentar, é no shopping que a questão da acessibilidade está bem equacionada. Não quer dizer que esteja solucionada, mas que está bem equacionada. É onde tem a segurança. Ele lida hoje em dia com alguma dificuldade aqui agora com o pensamento, por exemplo, o judiciário tem um entendimento quase de uma responsabilidade, o risco integral.
do empreendedor em relação à segurança em shopping, o problema do furto de veículo e tudo, que é uma responsabilidade maior do que a responsabilidade que o Estado tem no dever de prestar a segurança. Mas um entendimento aí é um entendimento que hoje prevalece, que vem sendo equacionado através dos sistemas de seguros. Como não existe almoço de graça, quem paga é o consumidor, porque o seguro, o locatário, o consumidor. É um processo, tá certo? É um custo, faz parte desse negócio, uma decisão de política que foi feita em relação a essa decisão. Eu acho que realmente bom, tem funcionado dessa maneira. São essas considerações que eu ia trazer, eu ressalvando mesmo que a minha experiência pelo lado do empreendedor, trabalho com a Abraço há muitos anos, mas eu acredito que essas ponderações têm muito a ver com a realidade do negócio, não é propriamente do interesse de uma das partes. É a defesa desse negócio, que é um negócio que tem sido muito próspero, tem gerado muitas vantagens, muitos retornos, inclusive para locatários, lojistas, consumidores, o poder público recebe em impostos, a questão do emprego, a questão do transporte público. Hoje em dia o shopping, só para concluir, o shopping hoje, por exemplo, abrigou imediatamente a solução do transporte urbano por aplicativos. A consequência é que em qualquer shopping o sujeito tem lá um lugarzinho próprio para fazer chamar o 99 ou chamar o Uber ou quem quer que seja. Consequência concreta, São Paulo, redução do número de vaga por metro quadrado. Porque a vaga, o transporte individual por carro, ele está sendo assim, afetado por essa decisão que foi feita. Então é realmente um organismo em movimento e que depende muito dessa liberdade de contratar que eu mencionei. Enfim, são essas considerações. Muito obrigado, bom dia. Doutor Zé Ricardo, brilhante a sua exposição. Eu vim aqui até anotando uns pontos para suscitar aqui uma discussão, mas cada um que eu anotava, o senhor vinha em seguida e já respondia. Enfim, mas de qualquer maneira, prefeito de ilustração, é importante essa referência à ausência de parte hipossuficiente nessa relação. Quase o empreendedor se transforma em hipossuficiente, porque diante do gigantismo, né, dos lojistas, né, quase se inverte essa posição. E como diz o professor Lênio Streck, essas decisões, essa proteção exacerbada é uma ilusão. Isso funciona muito contra o próprio lojista, em muitos casos. O professor Lênio Streck costuma chamar essas decisões de decisões fofas. Ah, essa decisão é fofa, mas vai ver o resultado dela. Na Itália, recentemente, houve uma crise no mercado imobiliário. Por quê? Porque o Tribunal da Toscana decidiu, numa ação de despejo, que um idoso, que era inquilino e que se encontrava doente, sem emprego, não tinha dinheiro para pagar o aluguel, tinha direito a permanecer no imóvel, não poderia ser despejado. Resultado, não se alugava mais imóveis para idosos, em função dessa decisão. Então, são todos esses aspectos que devem ser levados em consideração na hora de se decidir demandas que envolvam lojistas, empreendedores, enfim. Mas a sua palestra realmente foi extremamente elucidativa. Eu gostaria agora de passar a palavra ao desembargador Gilberto Clóvis, que também tem vasta experiência nessa área, no direito empresarial, que vai fazer as suas considerações. Eu teria apenas uma pergunta aqui, observação para fazer para o professor José Ricardo. Diante aí também, ressaltando aqui, que foi dito aqui pelo desembargador Agostinho, diante dessa brilhante exposição que nos foi aqui apresentada e que realmente nos atendeu aí em termos de satisfação de uma maneira perfeita.
Doutor José Ricardo, essa relação entre o empreendedor e o lojista, que sempre foi, embora tenha sido aí contraposto pelo senhor, mas sempre foi, de certa forma, mais favorável ao empreendedor que dita as regras do contrato, passou a enfrentar uma situação um pouco diferente. E essa que é a dúvida, se gerou algum tipo de impacto, né? A partir do momento em que surgiu uma crise econômica mais intensa e que perdura por um tempo mais excessivo, ou seja, o atual momento econômico em que vivemos, por exemplo, nas varas de direito empresariais, houve uma distribuição que recrudesceu de uma maneira muito significante. O número de empresas em dificuldade gerou uma distribuição enorme de pedidos de recuperação judiciais por essas empresas. E a partir desse momento que existe aí uma obrigatoriedade dos shopping centers em conviver com algumas dessas empresas em recuperação judicial, eu só gostaria de saber se isso gerou algum tipo de impacto para a associação dos shopping centers, porque a partir do momento em que os shopping centers passam a ter que aceitar aquela empresa ali, pelo princípio da continuidade da empresa e com dificuldade para efetuar os seus pagamentos, o que geraria um crédito futuro, se isso gerou algum tipo de atenção especial por parte da associação. Deixa eu só, posso fazer um adendo? Se eu puder também fazer uma menção à questão das empresas em recuperação que estão inadimplentes, qual é a sua visão sobre a possibilidade do despejo dessas empresas em recuperação? A minha impressão é... Alô? A minha impressão é uma empresa em recuperação judicial que vai se reorganizar. Bom, mas agora que chegou a Ana Tereza, acho que a resposta estará ali, né? Estará ali. Mas uma empresa em recuperação judicial que vai se reorganizar, vai gerar uma unidade produtiva isolada, que possivelmente é uma outra empresa, um novo controlador, uma outra operação, essa situação impacta o mix. Eu acho que é uma situação que deve ser considerada no conceito, na defesa, porque o problema todo é o jogo de interesse em conflito. Na verdade, existe a empresa em recuperação judicial. Há interesse social na preservação do negócio, sem dúvida. Mas ela integra um universo de outros negócios, que tem outras empresas em contratos com ela, com negócio e compromissos. Até que ponto a defesa desse interesse pode caminhar ao ponto de prejudicar os demais interesses? Eu acho que esse aqui é o ponto. Então, qual é a essência do negócio do shopping? Na verdade, praticamente aquela unidade empresarial por coordenação de contratos, diferentes contratos, mas no fundo, com 300 feixes contratuais, diversos contratos, surge um organismo único que funciona. Tá certo? Ali dentro daquele organismo, algumas empresas em processo de recuperação judicial. A questão central basicamente, pelo normal, o que existe até antes do pedido de recuperação é crédito concursal, vai entrar lá e o empreendedor vai participar daquela decisão, daquela assembleia de credores. Os créditos que nascem depois, eles são extraconcursais, tá certo? Porque, na verdade, são contrapartida pelo uso do espaço que se deu depois já do processo de recuperação. Então, matematicamente ou financeiramente, eu acho que a solução é mais ou menos essa. Ele vai votar, vai participar lá do processo de aprovação do plano, o crédito posterior ele terá o tratamento de crédito como ex-concursal. Agora, se a nova empresa que sobrevém desse processo é uma empresa que é diferente da anterior, isso pode acontecer mesmo,
E que, na visão do empreendedor que tem esse poder discricionário de montar o mix. Porque o que caracteriza o shopping, distingue o shopping, por exemplo, de uma galeria de lojas vendidas, é a existência do planejamento, da organização, da centralizado, né, da gestão centralizada do empreendimento, a partir da definição do mix e de tudo mais. Se ali esse empreendedor entende que com essa modificação houve uma virtual mudança, quase que de ramo, ou de operação, de qualidade de operação, dessa circunstância, eu acho que seria o caso de pretender a rescisão do contrato, por esse fato. Ainda que coloque em risco a empresa em recuperação. Por quê? Porque eu acho que em nome do perigo ou dos danos decorrentes do insucesso da empresa em recuperação, praticar tudo o que é do seu interesse a todo custo, ela gera um problema de um dano para as demais empresas que são prejudicadas por esse fato. Então, não tem como deixar de avaliar esse assunto na perspectiva coletiva e do conjunto, na minha percepção. Desembargador Antônio Carlos também gostaria de fazer algumas considerações rápidas e ligeiras. Eu já comecei com o meu tempo de largada em andamento. Ou seja, não houve o tempo de largada, eu já estou correndo. Mas o fato é que os senhores viram aqui, a única observação que eu tenho a fazer, senhor presidente, é que vejam os senhores o que é o poder da história. Porque eu estava notando aqui, se eu perguntar a uma criança hoje de 4, 5 anos o que é uma quitanda, ela não sabe de que eu estou falando. Um açougue. Alguém aqui se lembra do açougue? Eu acho que aqui não tem, eu acho que o único que se lembra de açougue aqui sou eu, porque né, farmácia, e como isso vem numa sequência, das corporações da Idade Média. Porque as corporações da Idade Média eram aqueles comerciantes que faziam a mesma coisa, ficavam sentadinhos no seu banquinho esperando o cliente, e tanto é que bancarrota, né? Que na nossa língua se fala bancarrota. O fato é que nesse ínterim nós tivemos um passar de quase 500 anos de evolução. E evoluções que o tempo não me permitiria, mas quem trabalhou com posto de gasolina nos anos de 80, por exemplo, onde o posto era obrigado a manter a bandeira, ou seja, Esso só podia vender Esso, Shell só podia vender Shell. Ou seja, naquele momento estava se constituindo um grupo, uma corporação muito semelhante à da Idade Média, porque de repente o judiciário entendeu que nós não poderíamos manter aquela bandeira. Daí, professor Pereira Lira, sabe o que aconteceu? Quando se quer mudar um ramo de comércio, ou um nome, uma marca, dentro de um componente de um shopping, acontece o problema da sucessão. Ou mantém aquele mesmo contrato com o mesmo nome, ou então, para os colegas trabalhistas, isto não quer dizer nada, porque a sucessão para eles, que está prevista na lei da recuperação, dizendo que quando se vende o ativo, não se dá a sucessão,
o direito do trabalho acha isso inconstitucional e isso tem sido um grande problema. Então, senhores, a minha única observação é que eu estou com inveja de não saber tanto, ou de não saber o suficiente para poder contar as minhas histórias de gente velha, das coisas que aconteceram há 50 anos atrás, por exemplo, e estou vendo que os senhores estão numa manhã de parabéns, porque estão revendo a história comercial e as consequências. Franquia, nós passaríamos aqui 2 dias falando sobre franquia, e a recuperação judicial nós passaríamos a vida inteira. É a minha observação. Doutor Anderson, excelente essa informação que Vossa Excelência está trazendo, porque dever de renegociar, o que é dever de renegociar? É uma coisa que tem pouca notícia ainda. Eu, particularmente, o pouco que já consegui pesquisar sobre o assunto, cheguei mais ou menos à conclusão de que esse dever de renegociar, que não é o dever de modificar, é de ouvir. A não observância desse dever, ele violaria dever anexo ao princípio da boa-fé. Em princípio. Não significa que as partes vão chegar a uma conclusão de que o contrato deve ser alterado. Eles têm que discutir. E a ausência da disposição para essa discussão, na minha visão, é violadora de um dos deveres anexos ao princípio da boa-fé. Mas eu vou deixar isso para os debatedores, que vão certamente expor melhor do que eu. Então, eu queria passar a palavra ao doutor Marcelo Marinho para fazer suas considerações. Desembargador Agostinho, na pessoa de quem eu cumprimento a toda essa banca e a todos os demais presentes, senhoras e senhores. Eu primeiro quero agradecer o convite, que na minha visão é injusto com Vossas Excelências, porque outros tantos teriam melhores capacidades para estar no meu lugar. E dizer que é uma prova de fogo, porque eu estou aqui na frente de pessoas ilustres com capacidades comprovadas e experimentados em todos os campos do direito. Quando eu fui chamado, desembargador Agostinho, eu olhei a matéria por outro ângulo. Me pareceu que em nenhum momento eu poderia realçar ou aditar as questões que seriam colocadas aí pelo professor Anderson, pela doutora Ana Tereza, são muito melhores nesse campo. E nesse pequeno estudo que nós tivemos nesse período, uma frase me parece importante que nós chamemos atenção para o objeto desse estudo de hoje: recuperação judicial e seus reflexos nos contratos das empresas em crise. Me parece também que não há dúvida nenhuma de que a possibilidade da revisão judicial hoje é um fato. Está prevista no artigo 478, pela onerosidade excessiva, e tem sua base em outros tantos institutos espalhados pelo mundo. Mas confesso que nessa busca minha e limitada às minhas capacidades, senhor desembargador, eu não achei nada falando sobre a possibilidade de se revisionar contratos com empresas recuperandas. Para não dizer que foi exceção, achei um estudo falando na possibilidade da empresa em recuperação judicial acionar seus credores e fazer a revisão do contrato. E esse, com as devidas vênias, era apenas um ensaio, me pareceu bastante óbvio. A recuperação judicial, a meu ver, nada mais é que a grande ação de revisão contratual da empresa falida ou pré-falida em face de seus credores. É uma revisão judicial erga omnes, ainda que tenha nomes distintos. Ela chega, impõe suas condições, suas características,
alega imprevisibilidade e impõe a todos os demais que participem das suas possibilidades atuais. Então, me parece que a repressão judicial é, por natureza, a ação revisional contratual erga omnes, ainda e não se tenha olhado por esse lado. Mas, seguindo nesse caminho, não achei uma só menção, sequer de possibilidade, sequer aventada, de os credores arrastados para o turbilhão da recuperação possam, em algum momento, se valer do mesmo instituto. E uma frase discutindo com o meu irmão sobre a matéria ficou bastante patente, ficou bastante latente na minha mente. Nós sabemos que a grande massa de credores está nos bancos, nos créditos trabalhistas, nos créditos tributários. E essa frase ficou latente. Quem cuida dos outros credores? Quem se preocupa com as demais empresas estão direto ou indiretamente ligadas à empresa recuperanda. Achei um estudo, uma reportagem do Estado de São Paulo, publicado em 27 de novembro, com estatísticas do Estado de São Paulo, nesse caso, nosso caso é até melhor, e evitamos suscetibilidades aí do Rio de Janeiro, dizendo que 60 em um estudo na lei de recuperação, nos últimos 14 anos, 60% das empresas em recuperação entraram num limbo. Expressão do Estado de São Paulo, 60% das empresas viram zumbis. E seguindo nesse estudo, e nessa estatística, informa que apenas 18,2% das empresas em recuperação se recuperaram. 24,8% faliram. As demais se arrastam num limbo do judiciário, com prorrogações e prorrogações do seu plano de recuperação. Isso é um elemento que eu estou colocando, senhor presidente, e vem aí a minha colocação. A lei de recuperação judicial entra agora na sua juventude. Se fizermos uma comparação com a humanidade ou com o homem, talvez seja um momento de maior expressão de seus erros e acertos. E parece que, como a lei está hoje, ela não chega a seu fim colimado. Essa estatística mostra isso, 60% no limbo jurídico. O Rio de Janeiro tem seus próprios exemplos. Podemos indicar a Varig, hoje a recuperação se arrastou por mais tempo do que o devido, e sejam as observações sobre a mesma, ainda justificadas. Temos aí uma grande telefonia, que também já se arrasta por quase 3 anos. E aí, eu quero colocar ao professor Anderson, já ciente de todos os princípios que foram colocados aí, aos quais eu sequer posso debater por falta de capacidade, se olharmos, os créditos que são passados e foram novatos, esses realmente não nos interessam mais. Esses vão para o plano da recuperação e serão pagos de acordo com um plano que for aprovado pelos credores. Isso é uma questão que já está ultrapassada. Mas e as empresas que, direto ou indiretamente, permanecem e têm seu destino interligado à empresa recuperanda? Usando a Varig, já é um exemplo ultrapassado. Quantas empresas tiveram seu fim decretado porque tinham ramo de negócio interligado à aviação da Varig? Fornecimento de gasolina, fornecimento de comida, aeromoças, empregos diretos e indiretos. Quantas empresas tiveram e continuar, por força do plano de recuperação, ligadas a uma empresa pré-falimentar, usando uma expressão mais antiga, mais vetusta, cuja viabilidade já não era tão previsível assim, sem poder renegociar seus contratos. Outra questão que foi colocada, podemos usar um exemplo do Rio de Janeiro, empresas que têm, por sua natureza, contratos de exclusividade com a empresa recuperanda. Como sair disso se apenas a recuperanda pode revisionar o contrato? Ou seja,
nós temos o contrato, me perdoem a expressão, e será rasteira, e já levamos o calote, e obrigações vincendas sem nenhuma segurança jurídica. A empresa se encontra mal das pernas. Então, senhor presidente, colocadas essas questões, principalmente em face da estatística de que a lei hoje não recupera, na verdade ela tem sido utilizada como uma blindagem às empresas pré-falidas para prosseguir no seu mistério. O professor acha ou entende se é possível, e aí considerando e nada mais é imprevisível no contrato do que a falência do seu contratante, se é possível e aos credores, mesmo observado as garantias da lei da recuperação, acionarem a recuperanda para revisar seus contratos. Obviamente, afastado, os créditos já foram novados, mas para terem novas garantias dali para frente com a continuação dos negócios. Obrigado, doutor Marcelo. São questões muito interessantes e, de certa maneira, coligam, né, esses dois temas, porque a revisão judicial do contrato, ela, em teoria, é sempre fundamentada sobre o desequilíbrio do próprio contrato. Enquanto na recuperação judicial da empresa, o que a gente tem, na verdade, é uma espécie de flexibilização do vínculo contratual por circunstâncias inerentes à economia do contratante, não ao contrato em si. Ou seja, o contrato pode estar equilibrado, mas por uma questão de economia interna daquele contratante, ele não conseguiu honrar com aqueles compromissos e, portanto, pleiteou a recuperação judicial, ou foi pleiteada a recuperação judicial. Mas é interessante como mostra, no fundo, como esses dois sistemas se comunicam pouco. Porque, no fundo, em termos práticos, quase sempre uma coisa leva a outra. Ou seja, quando um sujeito procura o outro contratante pedindo a revisão judicial do seu contrato que está desequilibrado, em última análise, se ele não conseguir a revisão, a consequência pode ser justamente a recuperação, onde a lei determina que, ou pelo menos às vezes determina, às vezes estimula, dependendo da situação, mas faz com que se flexibilize aquele vínculo, se prorroguem os prazos, se permita aquele pagamento de uma forma diversa. Então, não é raro que um contratante busque a revisão judicial do contrato, busque a revisão extrajudicial do contrato, mas não consiga, e aí, por conta daquele contrato desequilibrado também, a sua economia se agrave e ele acabe entrando em recuperação por conta disso. Então, por que não imaginar, quer dizer, por que a gente precisa esperar este momento? Então, para a doutrina toda que trata de equilíbrio contratual, a economia interna do contratante não é um fator que autorize a revisão do contrato, porque o meu contrato continuará equilibrado. O que eu olho são as prestações contratuais. Então, o sujeito tem lá um contrato comigo, ele foi demitido e, portanto, tem mais dificuldade de pagar o aluguel, eu não tenho nada a ver com isso. Isso é um problema dele, isso é a economia interna dele. O meu contrato de locação continua equilibrado, isso não é um fator do meu contrato, portanto, não autoriza a revisão contratual. Agora, sendo uma empresa, né, em última análise, esse sujeito pode entrar em recuperação, e aí a gente vai ter um mecanismo parecido com o que a gente tem. Então, em alguns lugares, por exemplo, se pensa como antecipar esse momento para algo anterior ao estado de insolvência, quando o sujeito já não tem mais condições de arcar com aquilo. Por que esperar um estado de insolvência para deflagrar algum tipo de flexibilização desse vínculo? Nos Estados Unidos, por exemplo, tem exemplos interessantes com pessoas físicas, né, que eles têm a ideia lá do fresh start. Então, a ideia é justamente permitir ao devedor que se tornou insolvente que ele volte à economia rápido e volte a consumir. Ninguém tem interesse que ele fique lá eternamente punido pelo sistema como insolvente, carimbado como insolvente. A ideia é justamente que ele consiga se recuperar. Isso é interessante no sistema brasileiro, que a gente evoluiu muito com relação à recuperação empresarial. Quase sempre com argumentos ligados assim, precisa recuperar a empresa porque
ela gera empregos e os trabalhadores, precisamos ajudar os trabalhadores, mas o trabalhador, quando ele se torna insolvente, não há nenhuma modernização da nossa legislação para que esse trabalhador se recupere, não tem recuperação pessoal, a gente continua com um sistema de insolvência que é praticamente medieval. Então, num ordenamento jurídico, em tese, valoriza a pessoa humana, etc, etc. Então é interessante a gente ver como a gente avançou muito nesse caminho, mas não avançou na pessoa física. Mas, trazendo o exemplo da pessoa física norte-americana, quer dizer, antes do estado de insolvência, antes da quebra iminente, antes disso, talvez pensar em possibilidade de algum tipo de flexibilização baseada na economia interna, se ficar evidente que aquele sujeito não tem condições. Tem discussão sobre isso hoje com financiamento para idosos, né? Tem uma discussão muito forte disso no campo do dever de informação, né? Porque tem idosos que assumem financiamentos, às vezes até com descontos no contra-cheque muito elevados, chamado superendividamento, né? Como chamam os consumeristas, mas que também não é um tema que deve ficar restrito ao direito do consumidor, porque as dívidas, às vezes, são dívidas de locação, dívidas de outras naturezas, não dívidas necessariamente de consumo. Então, há uma discussão interessante sobre isso, mas, de fato, acho que esses dois campos precisam se comunicar mais. Doutora Ana, por favor. Bom dia, ainda bom dia a todos os presentes, todas as advogadas e advogados, juízes e juízas. Eu queria cumprimentar a mesa na pessoa do presidente da nossa Comissão de Direito Empresarial da Emerge, desembargador Agostinho Teixeira, Rodrigo Salomão, membro da comissão, sempre muito ativo, professor Anderson Schreiber e juiz Marcelo Almeida. Ninguém neste evento tem uma posição mais desvantajosa, manifestamente desvantajosa do que a minha, porque, vejam os senhores, eu vou pedir uma revisão ao presidente da mesa com relação, pelo menos, aos próximos eventos, porque falar depois do professor Anderson Schreiber e depois do professor e juiz Marcelo Almeida, ainda mais na hora limítrofe do almoço, é uma verdadeira missão impossível. Mas, como diria o meu mestre Antônio Carlos, meu mestre, desembargador Antônio Carlos Esteves Torres, nós precisamos enfrentar os desafios, ainda aqueles que sejam absolutamente desafiadores. Bom, não é possível debater depois de uma exposição tão preciosa de direito civil como fez o professor Anderson. De fato, o tema foi absolutamente bem exposto e explorado por ele. Então, vou tecer alguns comentários com relação a alguns aspectos que me pareceram muito relevantes destacados aqui. E um deles foi o desafio que tanto para os magistrados como para os advogados, de enfrentar o requisito da teoria da imprevisão, do imprevisível, constante no artigo 478 do Código Civil. O que é imprevisível, o que é previsível? Isso é absolutamente tormentoso de se identificar diante do caso concreto. E a jurisprudência também é absolutamente esquizofrênica sobre esse assunto, né? Há decisões considerando os mesmos fatos, fatos mais graves como previsíveis e alguns menos graves como imprevisíveis. Na verdade, é tudo muito imprevisível, Marcelo. Então, me parece que um tema muito interessante abordado pelo professor Anderson é o seguinte: por que nos contratos com poder público o contratante privado tem a faculdade de postular um reequilíbrio econômico-financeiro sem o requisito complexo da imprevisibilidade? E por que esse mesmo particular, ao contratar com outro particular, não basta
o manifesto desequilíbrio, ele teria que demonstrar também a imprevisibilidade. Parece que não faz muito sentido essa distinção. Ao contrário, se a imprevisibilidade fosse disposta contra o particular, quando contrata com a administração, até se compreenderia uma proteção a mais do poder público, mas não o inverso, né? Então, me parece que essa possibilidade, essa sugestão de evolução com relação à imprevisibilidade é um tema importante a ser abordado pelo legislador. E talvez pela jurisprudência também, que poderá abrandar pelo menos esse requisito, não pode excluí-lo, porque ele está em texto expresso, mas poderia abrandá-lo, seja a jurisprudência arbitral, seja a jurisprudência judicial. Dever de renegociar. Os temas em direito são muito intrincados. Eu associaria o dever de renegociar, que concordo com o professor Anderson, decorre da boa-fé objetiva, em determinadas circunstâncias em que realmente o contrato não é meio de ruína, o contrato é meio de circulação de riquezas. Então, me parece perfeitamente compatível com o princípio da boa-fé objetiva, que deve cada vez mais ser a principal ferramenta de hermenêutica. Me parece que o dever de renegociar, e eu diria mais, fazendo uma ligação entre institutos, a lei da mediação de 2015 prevê uma oportunidade que pode ser estabelecida contratualmente com uma cláusula penal para justamente facilitar essa possibilidade de tentativa de acordo entre as partes. Eu acho que a estipulação da mediação dentro do princípio da boa-fé é um instrumento muito relevante para permitir a revisão e a renegociação em circunstâncias excepcionais. Agora, voltando ao tema da recuperação judicial, que foi abordado pelo Luiz Marcelo Almeida, que tem acórdãos primorosos sobre o tema, alguns muito famosos, né, como o do caso Saraiva, há muitas controvérsias, e uma delas foi a respeito com relação a shopping center, desembargador Agostinho. Discutiu-se se a ação de despejo de shopping center seria ou não suspensa por força do deferimento do processamento de uma recuperação judicial. Ou seja, essa ação teria natureza executiva e deveria ser suspensa, ou essa ação estaria fora das hipóteses de sujeição da lei de recuperação judicial diante do disposto no parágrafo 3º do artigo 49 da lei de recuperações, que afasta os bens, os titulares de bens imóveis dos efeitos da recuperação. E essa questão foi muito debatida. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em acórdão que abordou essa questão específica, que envolvia a locação de shopping center, determinou a suspensão do despejo com relação ao despejo realizado pelo shopping center contra a loja inadimplente. Já o Tribunal de Justiça de Goiás, que foi um dos primeiros a decidir sobre esse assunto, em sentido inverso, nos termos do artigo 49, parágrafo 3º, concluiu pela possibilidade de continuidade da ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis. E o tema foi levado, como não poderia deixar de ser quando há conflito, ao Superior Tribunal de Justiça. E aí entram conceitos relevantes para dirimir essa controvérsia jurisprudencial. A ação de despejo, ainda que cumulada com cobrança, é uma ação com relação à cobrança, é uma ação de conhecimento. E a recuperação judicial, como nós sabemos, ela só afeta execuções stricto sensu.
a ação de despejo acumulada por cobrança de aluguéis, ela vai gerar um título executivo e esse sim terá que se submeter aos termos da recuperação judicial. Agora, a ação de despejo, e aí vem a jurisprudência hoje, me parece, bem ampla do Superior Tribunal de Justiça, ela está, segundo se entendeu, na exceção do artigo 49, parágrafo 3º. Portanto, e aí temos precedentes do ministro Otávio Noronha, do ministro Raul Araújo, do ministro Moura Ribeiro, do ministro Buzzi, no sentido de que a recuperação judicial da empresa locatária de shopping center, pela peculiaridade desse contrato, não vou entrar aqui naquela discussão se ele é atípico, misto, ou se, como diz Capanema, ele já é um contrato típico, porque a lei de locações já trata dele. Mas se entrar na discussão controvertida da natureza jurídica dele, é um contrato com suas especificidades e, evidentemente, não se adequa bem aos conceitos mais voltados para a proteção social do contrato de locação ordinário, já que é um contrato, evidentemente, comercial com fins lucrativos e para implementar desenvolvimento econômico. Então, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a recuperação judicial deferida não interfere na ação de despejo, ainda que proposta antes do deferimento da recuperação judicial. Então, nós precisamos distinguir os dois efeitos. O crédito referente a aluguéis, seja o percentual, seja o valor mínimo, que o aluguel que se venceu até o início da recuperação judicial, esse está, sim, sujeito a um crédito sujeito à recuperação judicial que deverá se submeter ao plano de recuperação judicial, para o qual, inclusive, o credor shopping center vai poder negociar e votar junto com os demais credores para chegar a um denominador comum e estará novado pela homologação judicial do plano de recuperação judicial. Isso com relação aos aluguéis passados. E os aluguéis futuros? Como é que ficam os aluguéis futuros? Como o Zeca Pereira Lira mencionou aqui com muita precisão, qual é a verba que fica sujeita à recuperação judicial? É aquela que tem um fato gerador anterior ao deferimento da recuperação judicial. Então, a relação de locação, e aí aplica-se também a locação que não seja de shopping center, o fato gerador é mensal da prestação locatícia. Então, a utilização durante um período de um mês daquele imóvel gera uma dívida de aluguéis ao término daquele período. Então, qual é o fato gerador dessa verba? O fato gerador é a utilização no mês anterior. Então, os juízes de recuperação judicial e os tribunais têm, com alguma tranquilidade sobre esse assunto, entendido que os aluguéis subsequentes à recuperação, referentes aos períodos utilizados pós deferimento da recuperação judicial, eles são créditos extraconcursais e a ela não se sujeitam. Agora, uma questão, Marcelo, que eu acho importante mencionar aqui é o seguinte: em poucos processos há um tamanho poder atribuído ao juiz da causa como no de recuperação judicial. Por quê? Porque a lei de recuperação judicial, ela abrange algumas situações, mas quem na prática já atuou nesse tipo de processo sabe que a grande maioria dos problemas que surgem não estão previstos na norma e são, na verdade, decididos pelo magistrado por analogia, por equidade ou de acordo com as necessidades da empresa em recuperação.
Então eu pergunto aos senhores, poderia uma recuperanda evitar a terminação de um contrato de locação de shopping center se aquele negócio é relevante para a continuação do negócio? Essa é uma questão desafiadora, porque vejam os senhores, a jurisprudência é clara no sentido de que o despejo não é afetado pela recuperação judicial e nem a competência do juiz perante o qual o despejo tem curso. No entanto, há uma competência do juiz da recuperação judicial para deliberar sobre assuntos relevantes que digam respeito às recuperandas. Então, muitas vezes, os juízes da recuperação judicial deliberam sobre questões contratuais. Seja para prorrogar contrato, seja para não admitir determinada rescisão que poderá afetar o sucesso do plano. E aí cai-se numa situação, Marcelo, de muito pouca previsão legal e muito mais deliberação de bom senso e de adequação dos juízes. É claro que se uma empresa, uma recuperanda, que tem uma loja em shopping center, ela não poderá se valer de uma inadimplência endêmica para distribuir o seu custo, seja pelo shopping center, seja pelos demais que arcam com as despesas desse empreendimento, e, a troco de se beneficiar os empregos que ela gera, gerar um novo problema social com a inadimplência dela. Mas, por outro lado, em algumas situações, se o principal estabelecimento de uma grande empresa estiver situado num shopping center, será uma questão desafiadora para o juiz da recuperação judicial decidir, porque ele tem amplitude de poder decisório sobre os contratos em geral das recuperandas. Evidentemente que esse poder tem que ser usado com muita parcimônia, porque é, sim, uma interferência em atividades privadas e na esfera jurídica de terceiros. Como disse o Marcelo, não adianta se criar uma empresa zumbi que vai gerar em cascata novos danos a empresas que com ela tinham relações comerciais, às vezes até de exclusividade. E eu acrescentaria que uma das questões mais relevantes quando se fala em recuperação judicial, Agostinho, você que está na comissão do CNJ sobre o tema, é o filtro com relação ao deferimento da recuperação, Marcelo. Porque os zumbis são decorrência, talvez, de uma atividade mais paternalista do judiciário em geral, de tentar salvar aquela empresa. O problema é que o zumbi, ele tem o poder de criar novos zumbis, né? E nós podemos acabar com um exército de zumbis, o que para a economia nacional é um desastre. Então, me parece que o caminho é maior rigor, né? Não, maior rigor, porque a empresa é extremamente louvável socorrer uma empresa, mas tem que se tomar cuidado para não criar um tumor no mercado que vai se espalhar e criar a crise em volta de sua atividade. Então, me parece que a chave, Marcelo, para o equilíbrio das recuperações judiciais e o sucesso e os percentuais de sucesso serem incrementados é haver, talvez, um filtro maior com o deferimento dessa medida extrema, excepcional, que evidentemente repercute na economia de maneira desastrosa. São essas as considerações breves que eu queria trazer aqui, parabenizando a comissão, um evento extremamente interessante sobre um tema muito relevante, um tema que reflete o que o Brasil está precisando, que é de investimentos, que é de novos empreendimentos e de superação da crise pelos que nós já temos. Muito obrigada, foi uma honra participar desse debate. Doutor Rodrigo Salomão também quer fazer uma colocação. Bom dia a todos. Primeiro, agradecer o convite do desembargador Agostinho, presidente do nosso Fórum Permanente de Direito Empresarial.
parabenizar o professor Anderson pela exposição sempre brilhante, Dr. Marcelo Marinho, doutora Ana Tereza, nossa vice-presidente da OAB aqui do Rio. Minha colocação é muito rápida, até porque já estamos nos aproximando da hora do almoço, e é uma grande preocupação e um grande desafio que a gente tem sobre esse tema da revisão é justamente o que seria, na verdade, o fato imprevisível, como a doutora Ana colocou, e um outro elemento subjetivo é também a própria onerosidade excessiva. O que seria a onerosidade excessiva? E o grande desafio são esses parâmetros e esses critérios subjetivos que a gente tem no direito civil também, como, por exemplo, o adimplemento substancial. O que seria o adimplemento substancial? E é um grande desafio para a doutrina tentar estabelecer requisitos e parâmetros que sejam mais objetivos para auxiliar os juízes e auxiliar as partes contratantes na resolução desses problemas que são encontrados quando há um desequilíbrio no contrato. E a ponderação que eu faço aqui não é uma questão simples porque, como o professor Anderson colocou, essa questão da onerosidade excessiva ela vai variar muito de acordo com o tipo de contrato, de acordo com o setor que você está lidando. Então, ao mesmo tempo em que é recomendável ter parâmetros objetivos, por outro lado, é muito difícil você encontrar parâmetros objetivos, já que os valores, enfim, e todas as prestações, elas acabam modificando de acordo com o setor e de acordo com o tipo de contrato que você está analisando. Então, a ponderação que eu faço se há uma previsão expressa na lei de que há a possibilidade de você rever um contrato havendo onerosidade excessiva e desde que seja imprevisível, por que levar sempre ao judiciário simplesmente para constatar se há realmente uma onerosidade excessiva? Por que não as partes tentarem chegar a um consenso sobre se aquela situação concreta trouxe realmente uma onerosidade excessiva? Por que não prever nos contratos a estipulação desde já de um perito, ou enfim, de um técnico, de uma pessoa que tenha expertise na área daquele contrato, para, antes de levar ao judiciário, ele ser consultado sobre a necessidade e sobre se está caracterizado uma onerosidade excessiva ou se o fato é realmente imprevisível, ou pensar em formas de autorregulação dos setores, os próprios setores criarem métodos e tabelas, enfim, que você possa consultar para verificar se há, no caso concreto, uma onerosidade excessiva ou não, agronegócio, enfim. E as ponderações que eu faço são essas, e gostaria de perguntar ao professor Anderson se a doutrina realmente vê com bons olhos a possibilidade de você estabelecer parâmetros objetivos para você delimitar esses requisitos que são muitas vezes subjetivos e acabam passando a tarefa para o judiciário, e muitas vezes você acaba vendo o judiciário aplicando para situações muito parecidas, decisões completamente diferentes. Obrigado, Rodrigo. Em relação à excessiva onerosidade, quer dizer, é isso. Historicamente, como eu disse, a gente teve tentativas de fixar parâmetros físicos, mais que o dobro, menos da metade, os 15 avos lá do jeito francês. Essa dificuldade que você percebeu, ela continua existindo para percentuais gerais, mas setorialmente a gente tem até normas que às vezes fixam valores. Por exemplo, se a gente pegar a disciplina do contrato de empreitada no Código Civil, tem percentual. Tem percentual. Alteração para mais X% gera o direito a rever os valores. Então, em determinados setores, o próprio legislador às vezes fixou percentuais. Claro que é sempre setorial. Então, obviamente, se a gente tiver uma autorregulação, uma entidade de classe que diz que aquele percentual superou historicamente, seria ótimo, né? Isso acaba acontecendo dentro de cada processo concreto. O que realmente a doutrina hoje de direito civil diz que é impossível é fixar um percentual geral, né? A de implemento substancial, o exemplo que você deu, é ótimo, porque a jurisprudência ficou muito tempo dizendo assim, 90% é a de implemento substancial, 85% 75% ou não é, divide. E, na verdade, não dá para fazer esse cálculo através de um percentual. Se eu estou te entregando um imóvel e no imóvel não tem banheiro, pode ser que o percentual da área seja pequeno, mas eu
inadimplir. Não há a menor dúvida que não houve adimplemento substancial. Ou seja, não é uma questão percentual. Percentual, às vezes, para a questão monetária, ele acaba funcionando, mas mesmo assim os tribunais têm dificuldade, né? 70% é uma discussão jurisprudencial se tem adimplemento substancial ou não. Mas a abordagem numérica, às vezes, é difícil, mas o legislador faz isso em alguns casos. Em relação à imprevisibilidade, e aqui a doutora Ana Basílio foi no ponto, quer dizer, eu acho que a gente caminha para superar esse requisito, né? O José Ricardo mencionou a coisa do artigo 54, né? que fez uma atração das regras de locação, qualificou como locação o contrato de shopping center, atraiu as regras através de uma disposição meio assim de lado, né? Que é a coisa dos procedimentais. Mas é interessante a gente notar, não sei se o João Basílio chegou a pesquisar esse ponto específico, mas é interessante notar que na parte da revisional, ninguém teve muito medo de atrair o sistema revisional da lei de locações, que não exige imprevisibilidade, porque o sistema funciona bem. Funciona muito bem, obrigado. Quer dizer, então, sem a coisa da imprevisibilidade. Muito pior seria alguém dizer assim, vamos atrair para o shopping center a teoria da imprevisão, que está sendo debatida na jurisprudência, já em 91 já tinha acordos aplicando. Ia ser muito mais inseguro, né? Então, é interessante, que às vezes a gente discute algumas coisas com tema, não, vai virar uma intervenção nos contratos e tal, os contratos vão deixar de ser privados, a gente vai ter o juiz desenhando os contratos, mas na verdade é um sistema que não tem previsibilidade e funciona muito bem. Então, eu acho que a gente caminha, e aí concordo 100%, Ana, com a sua colocação, eu defendi isso, inclusive, eu trabalhei esse tema na minha tese de titularidade, defendi que a gente porque não dá para descartar, mas que a gente presumisse a presença da imprevisibilidade sempre que a gente tivesse um desequilíbrio excessivo no contrato, presunção relativa, que poderia ser afastada se você provasse que houve assunção do risco, mas haveria uma presunção relativa. Por quê? Porque ninguém, se eu estou num contrato excessivamente desequilibrado, né, o racional é a gente imaginar que eu não previ que ele ia ficar daquele jeito. Se eu tivesse previsto, teria regulado de alguma maneira aquele desequilíbrio superveniente, né? E o nosso sistema, nesse particular, faz o contrário, né? Ele presume que você, porque não previu, assumiu aquele risco. O que é totalmente incoerente com todo o sistema do Código Civil. Porque os contratos aleatórios, por exemplo, a disciplina dos contratos aleatórios é diametralmente oposta. Você só assume o risco expressamente, de modo inequívoco, etc, etc. Então, é sempre uma ideia de que o risco não pode ser assumido assim, pelo puro silêncio. Todo o sistema do Código Civil é assim. No 478, inverte a regra e você fica assim, não, então você não tratou no seu contrato é porque você assumiu o risco desse desequilíbrio superveniente. Não, por quê? Né? Ninguém em sã consciência, e essa é uma frase do Patrick Attia, que é um autor britânico, que escreveu um livro maravilhoso que chama The Damage Lottery, a loteria das indenizações, né? E ele diz lá, ninguém em sã consciência celebra um contrato imaginando que ele vai ficar desequilibrado. Claro. Se ficou desequilibrado é porque algo anormal aconteceu. Então, eu acho que, e quando eu sugeri presumir, um membro da minha banca disse assim, mas isso vai inverter toda a lógica, aí eu vou ter que examinar economicamente se há o desequilíbrio ou não, vai ter que ter estudo econômico do contrato, perícia talvez, vai ser toda a lógica. Ótimo, é para isso que a ação revisional existe, para olhar o contrato. Né? O subterfúgio de excluir a revisão porque eu concluí que o fato é previsível, ele na verdade ele diverge do que o instrumento persegue. Então, eu concordo plenamente que dá para abrandar a exigência do requisito através de uma presunção de que essa imprevisibilidade já existe diante do excessivo desequilíbrio, da excessiva onerosidade. E aí, claro, caso a caso, você pode demonstrar que, na verdade, as partes negociaram, assumiram aquele risco por alguma razão, né, a farta produção probatória que você pode se valer para fazer isso. Então, ou seja, eu acho que em relação... Aí, voltando à sua pergunta, Rodrigo, acho que em relação à excessiva onerosidade, esse problema vai continuar. E aí o desenvolvimento setorial mesmo, para ir vendo e tal, quais são os percentuais que fogem. Uma coisa que funciona muito na prática é o histórico, né, do setor. Se você pegar que nunca teve uma alta daquele insumo tão elevada quanto aquela, ou nos últimos 50 anos aquela foi a maior alta, né? Então
esse tipo de estudo setorizado funciona, e eu acho que a ideia da autorregulamentação é muito boa. Claro que aí você tem que ver qual é a entidade, para não ser uma entidade capturada por um lado só do setor, né? Mas é uma ideia boa, e acho que esse problema vai continuar. Agora, da imprevisibilidade, eu acho que a gente vai acabar resolvendo por outro caminho.